Muito bem, pessoas e pessoas, tudo bom com vocês? Cara, seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô fazendo meio que no improviso, porque eu queria falar um negócio com vocês, aproveitando essa nova fase do Chaos Masters, né, que a gente tá abrindo para muita gente e tal, e eu queria falar um pouquinho sobre uma das coisas que eu tenho visto demais na internet acontecendo e que pode ser que esteja atrapalhando você a conseguir o trabalho que você queria, conseguir o emprego que você queria. Então, fica de olho, fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir os 5 erros mais comuns na hora de procurar trampo ou emprego. Antes de começar, só queria pedir para você já deixar seu like nesse vídeo, assinar o canal, ligar o sininho para não perder nenhum vídeo do Chaos Masters. Segue a gente também lá no nosso Facebook, que é a nossa plataforma principal. Ah, e também tem o Instagram, não posso esquecer. Bom, o lance é o seguinte, é muito comum o pessoal falar assim, pô, mas Ricardo, eu tenho uma dificuldade enorme em conseguir trabalho, seja trabalho, né, empregado, né, CLT ou coisa do tipo, e também freelas. Eu já tentei no Brasil, eu já tentei lá fora, já tentei no mundo inteiro e, cara, não consigo. Realmente a indústria tá péssima, trabalhar com 3D não tem futuro, inteligência artificial ferrou com tudo, Skynet chegou, enfim. Antes da gente se desesperar, é importante a gente ver se a gente está fazendo tudo certo. Eu sempre brinco que quando a gente fala ou reclama, né, de um programa, por exemplo, digamos que você use o 3D Max. Você está lá no Max e tal, e aí você fica, ai, porque o Max é uma porcaria, porque o Max isso, porque o Max aquilo. Aí você vai no teu amigo, o cara fala assim, nossa, para mim funciona super bem. Tá bom, talvez o exemplo não seja o melhor. Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes a gente não enxerga o que a gente está fazendo errado. Então, vale a pena dar uma olhada para dentro, dar uma olhada para si, falar assim, pô, legal, será que eu estou fazendo tudo certo? Por isso que, aproveitando que, inclusive no dia da gravação desse vídeo, a gente tem o primeiro episódio ao vivo do Portfolio Review lá no Chaos Masters, que recebeu o Wellington Franzão, né, eu e o Pedro recebemos o Wellington para falar dos portfólios e tal, você provavelmente comete um desses 5 erros que eu escrevi aqui no meu caderninho, ó, tá aqui os erros, você deve cometer um desses 5 erros. Então, eu vou passar um por um aqui e pensa se você, de repente, tá fazendo esse erro, tá cometendo esse erro ou não. O primeiro é falta de informação de contato. Cara, isso parece uma bobagem, né? Parece, nossa, coisa amadora, o cara não pôr contato. Mas acontece demais. E eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalho com o CD Architect, que é o maior site de ArcViz, né, de visualização de arquitetura do mundo, pela Chaos. E aí o que acontece? É o meu trabalho, eu vejo todos os usuários, eu vejo o que eles postam, eu vejo as imagens, a gente tem uma galera que seleciona as melhores imagens para ficarem na galeria da semana, enfim, tem todo aquele papo. E toda semana, eu vou lá elencar os melhores trabalhos, né, pego os melhores trabalhos que foram escolhidos pela equipe e crio, né, um post no Instagram, enfim, para falar das pessoas. E eu tenho que taguear as pessoas, porque, poxa, é legal, né? Se eu estou mostrando o teu trabalho, é importante mostrar o seu trabalho. Então eu tenho que pôr o teu nome lá. E vocês ficariam estupefactos de ver a quantidade de gente que não tem absolutamente nenhuma informação de contato. O camarada não tem Instagram, não tem site, não tem e-mail, a gente não sabe nem de que país a pessoa é. E aí o que acontece? Eu não vou deixar de mostrar a imagem da pessoa, claro, mas se um empregador ou alguém que está precisando, né, de um freelancer ou coisa do tipo, falar, olha, poxa, que imagem bacana, né, vou chamar essa pessoa para fazer o meu projeto ou para trabalhar comigo, ele não consegue. E aí, de repente, você está falando que você não tem emprego, que você não tem, né, contatos do pessoal lá fora e não sei o quê.
quando na verdade ninguém está conseguindo te achar, meu querido. Esse é que é o grande problema. Então, se você vai ter uma presença lá na internet, se você fala, não, beleza, eu quero ter um portfólio, eu vou colocar as minhas coisas para o pessoal ver, você precisa ter certeza de que quem quiser te contratar vai te achar. Realmente parece meio besta, né? Mas, cara, muita gente faz isso, muita. O segundo ponto é você não falar a língua do seu público. Olha só. Aqui a gente tem dois pontos, tá? O primeiro tem a ver com língua no sentido de falar do mesmo assunto. Então, por exemplo, se você trabalha com arquitetura, você provavelmente quer falar com os arquitetos e com os estúdios de imagens para arquitetura, porque dessa forma você pode conseguir tanto um cliente quanto um emprego de repente. Por isso não adianta você criar, por exemplo, um portfólio num site de design gráfico. Não é a pessoa que vai te contratar que vai ver. São outras pessoas, elas podem amar o teu trabalho, mas elas não têm por que te contratar porque elas não fazem isso. Então você precisa falar a língua daquele público-alvo que você quer atingir. Ou seja, quer falar de arquitetura, né, ou quer vender arquitetura? Coloca em sites que tenham arquitetura. Quer falar de personagem? Vai para um site que tem personagem. Quer falar de motion graphics? Vai para o site de motion graphics. Não atire para todos os lados. Novamente, eu vejo muito lá no CD Architect, gente colocando personagens. Aí, de repente, eu vou lá olhar a galeria, tem um viking. Aí você fala, cara, o que tem a ver o viking com arquitetura? Não tem nada a ver. Mas a pessoa simplesmente atirou para todos os lados. E aí, numa boa, tá gastando bala à toa. Afinal de contas, se você está atirando para uma direção em que não tem ninguém que você queira acertar, você simplesmente está gastando munição. O outro ponto, ou a outra face dessa história, tem a ver com o idioma. A gente vê muita gente, mas muita gente mesmo, querendo arranjar trabalhos fora do país, e aí eu falo Brasil, Portugal, Angola, tanto faz, né, um país que fale outra língua que não o português, e não fala a língua da pessoa. E aí você fala assim, mas Ricardo, eu não preciso, eu não queria, eu não sei aprender, enfim, milhões de razões porque eu não falo a porcaria do inglês ou coisa do tipo. Tudo bem. Gemini, ChatGPT, o próprio Google Translate, dá para você, com esforço, se comunicar. O problema é que as pessoas provavelmente acham que isso dá trabalho. E aí a comunicação com essas empresas e etc. acaba ficando mega prejudicada. A gente, de novo, a gente vê muita gente indo, por exemplo, no próprio CD Architect, e eu tô falando muito do CD Architect, tá? Visita lá. Entra lá, segue a gente no Instagram, porque é mó legal também. E aí o que acontece? A gente vê um camarada que é de um país que não fala a língua inglesa, sei lá, da Índia, do Japão, o que for, postando em japonês, ou em indiano, ou hindu, né? Ou postando em coreano, ou seja lá o que for, para uma galera, para uma audiência que não vai falar a sua língua. Então, quando você posta, por exemplo, no seu Instagram em português, é porque você quer falar com os clientes e possíveis empregadores que falam português. Você quer algo no Brasil, você quer algo em Portugal. Se você colocar em espanhol, é porque você quer algo no México, você quer algo na Espanha, na Argentina, enfim. E se você colocar em inglês, é porque você quer algo um pouco mais abrangente. Entenda que isso é importantíssimo. Ninguém vai contratar você se não tiver certeza de que consegue se comunicar com você. Terceiro ponto, e esse é um ponto que, cara, é terrível. Você foi lá, se você está querendo aparecer na internet com o seu trabalho e tal, diz que é um estúdio, muitas vezes o estúdio é uma pessoa só, mas tudo bem, todo mundo já fez isso, tá? Não tem nada errado com isso. Mas e o que acontece? Você vai lá e coloca no seu portfólio 10 imagens e as 8 melhores são imagens de exercícios de cursos de 3D. Cara, tem muita gente que faz isso. Mas assim, muita gente. Isso é péssimo. Vou contar uma história para você. Há uns 8 anos atrás,
eu ainda dava aulas de 3D, eu dava aulas na faculdade Méliès, e ao longo de 10 anos de aula lá, eu tive mais ou menos uns 3.000 alunos, tá? E a gente fazia sempre os mesmos exercícios, claro, eu ia mudando exercícios, enfim, né? Mas assim, a gente tinha uma casa de campo. Se você foi meu aluno, você vai lembrar da casa de campo, hein? E eu falava para todos eles, gente, se você terminar esse curso e usar a casa de campo como seu portfólio, você vai estar igual a outros 3.000. Por quê? Porque tem mais 3.000 caras que fizeram essa casa de campo também. Melhor ou pior do que você, mas fizeram. E aí o que acontecia? Eu, para provar isso, para provar que a pessoa precisava fazer um trabalho dela para poder vender o próprio trabalho, eu entrava no Google na época e digitava casa de campo e pedia para pesquisar imagens. Cara, na primeira página apareciam 2 ou 3 imagens da nossa casa de campo, que era o pessoal colocando na internet. É óbvio que você vai falar assim, Ricardo, você vai falar, mas óbvio, o cara botava lá casa de campo, aí você foi lá e procurou casa de campo, então, claro que aparecia. É verdade, tá? Não tenha dúvida. Mas, lembre-se que, da mesma forma que tinha lá o casa de campo, né, como item de pesquisa, você também tinha maquete eletrônica, visualização arquitetônica, coisas do tipo. E as pessoas vão achar esses resultados. E aí o que vai acontecer? Se eu sou um empregador, por exemplo, eu vou me colocar na posição de empregador, o que vai acontecer? No segundo ou terceiro portfólio que eu encontrar e vir a mesma imagem, eu automaticamente vou descartar essas pessoas. Aí você vai falar assim, mas Ricardo, pelo amor de Deus, é um trabalho como qualquer outro, a gente pode colocar, a gente fez, né, eu fui lá e fiz e tal, é meu, né, eu que não criei, mas enfim, eu que executei e tal, então eu quero mostrar que eu sei executar. Tudo bem, a gente entende. O problema disso é que você executou aquela imagem com a mentoria do seu professor. Você estava lá com um professor, com um cara que manja, que reconhecidamente é um grande profissional, porque senão você não tinha comprado o curso do cara, né? E você tá lá com ele do lado, entre aspas, falando, ó, coloca uma luz aqui, aumenta, usa este parâmetro para deixar a cor do, sei lá, do rejunte correto. Então, na verdade, aquilo não está demonstrando a sua capacidade e o seu conhecimento. Aquilo está demonstrando como você consegue seguir instruções de alguém. E, de repente, não é isso que o teu cliente quer. Por quê? Uma coisa que eu sempre disse, 3D é resolução de problemas. Você tem um problema e você precisa resolver. Então, você tem que modelar um personagem, você tem que bolar o melhor jeito de modelar aquele personagem. Melhor workflow, pô, primeiro eu vou pro ZBrush, depois eu faço a retopologia, aí eu jogo pro Substance, pinto as texturas, depois eu salvo tudo, jogo no, por exemplo, no Maya, no Max, sei lá, com o V-Ray, com o Corona, enfim. Isso são problemas que você tem que resolver. A melhor forma de fazer as coisas são problemas que você tem que resolver. Então, 3D é resolução de problemas. Se o seu melhor trabalho é algo que foi feito com a assessoria de um outro profissional, você, na verdade, está falando para o seu potencial cliente ou empregador que você só é bom quando você está acompanhado, ou que você consegue dar o seu melhor se tiver alguém que sabe mais do que você. Então, automaticamente, você se posiciona como júnior. E isso é meio complicado, não é tão legal, porque as pessoas, a gente sabe, infelizmente, o pessoal não gosta de contratar pessoas que não resolvam absolutamente tudo, que não façam, né, filmes nível Pixar ou nível ILM com R$10. Então, o quarto erro é, você não está onde o seu empregador ou o seu job está. Exemplo, LinkedIn. 90% dos recrutadores entram no LinkedIn. Apesar daqueles banners que a gente vê no Instagram dizendo que 90% não usam o LinkedIn, que usam a plataforma XYZ, PTO, esquece, tá? LinkedIn. Todo mundo usa o LinkedIn, todo mundo entra no LinkedIn, todo mundo acessa o LinkedIn e todo mundo procura no LinkedIn informações profissionais. Eu quero saber quem é essa pessoa, eu quero saber o que esse cara fez, de onde ele veio, onde ele estudou, enfim. E aí o que acontece? Eu não te encontro lá. Ou, se eu te encontro, não tem absolutamente nenhuma informação.
Coisa mais comum que tem nesse tipo de rede social é você encontrar fulano não postou nada, ainda não postou nada. Tem uma história lá. Por quê? Porque a pessoa foi lá, abriu um LinkedIn, né, botou uma foto qualquer e jogou. E aí, óbvio, de novo, gente, pensa, você está querendo um job, você está querendo um trabalho, né, um emprego. Tem mais 800 caras querendo o mesmo emprego que você, meu amigo. E aí, o que você faz? Você meio que, né, tá aqui, ó, botei, só tem uma fotinha minha aqui, tá tudo bem. Cara, não dá, velho, não dá. Você precisa ter um profile completinho, bonitinho, com todas as suas informações. Ah, eu estudei aqui, eu me formei aqui, eu fiz tal curso, eu trabalho há tanto tempo em tal lugar, eu fiz tanto não sei o quê. Por quê? Porque quando a gente vai atrás de pessoas para contratar, a gente quer já de cara poder saber o que a pessoa faz. Poder saber quais são as suas experiências, por exemplo. É num LinkedIn, por exemplo, que eu vou saber para quais estúdios você trabalhou, coisa que o seu portfólio não vai me mostrar. E muitas vezes o que eu quero é exatamente saber onde você trabalhou. Por quê? Porque eu conheço o trabalho daquele estúdio, e aí se eu vejo que a pessoa, né, de repente foi lá, viu um portfólio bacana de uma menina e falou, pô, vou dar uma olhada no perfil dela. Aí eu vejo que ela trabalhou 5 anos na empresa A, 3 anos na empresa B, ou 2 anos na empresa... Eu vou olhar e falar, pô, beleza, eu conheço a empresa A, conheço a empresa B, a pessoa tem um portfólio legal, ela trabalhou nessas empresas, legal, vamos conversar, vamos ver se de repente dá jogo. E é esse o grande incentivo que você tem para poder entrar numa rede social profissional, como é o caso de um LinkedIn. Então, esteja no lugar em que o empregador está também. No caso, você tem que estar no LinkedIn, mas tem que estar no LinkedIn. Você tem que ter um portfólio online, mas você tem que ter um portfólio online. Então, se você quer, por exemplo, personagens, você vai estar num ArtStation. Se você quer fotografia ou imagens e design, enfim, ou coisa do tipo, você vai para um Behance. Se você quer arquitetura, você vai no CG Architect. Você tem que estar aonde as pessoas estarão. Por fim, e essa, mano do céu, essa é difícil, é complexa essa. Não ser ou parecer profissional à primeira vista. O que é isso? Seguinte, recebi o seu currículo. E vamos, claro, existem milhões de formas da gente, né, contratar as pessoas e tal, mas vamos pensar que eu sou um estúdio e eu quero contratar alguém. E aí eu recebi o teu currículo. Apareceu lá pra mim, olha, fulana, sei lá, eu trabalho com 3D, faz isso. Pô, legal, eu vou dar uma olhada. Aí eu entro, por exemplo, no LinkedIn, ou eu entro no site que você me passou, ou no seu Instagram, e aí o que eu vejo? Eu vejo como foto de perfil o Naruto. Eu vejo como endereço de contato um e-mail completamente xarope do tipo HaloTbag1246 @ alguma coisa. Tipo, não, velho, não. Profissionalismo. Você precisa ser e parecer profissional. Você não cria um e-mail engraçadinho ou completamente genérico, né? Também é muito comum o pessoal meter lá um e-mail 8479 @gmail. Sei lá, o que é isso, né? Por quê? Porque, parece ser um hacker, parece que você não quer ser encontrado, parece que você tem vergonha do próprio nome, enfim. Aliás, isso é um ponto importante. Usar o próprio nome. A gente não pode confundir trabalho com lazer. Se você quer ser o Gears of War Killer 137 no seu Xbox ou no seu PlayStation, seja lá o que for, pô, show de bola, velho, vai lá, se consagra. Mas você não vai ser contratado com esse nome. Você vai ter, meu nome é fulano de tal, meu e-mail é fulano.de-tal @gmail, sei lá eu. Por quê? Porque nós estamos falando sério aqui. A gente não tá falando de brincadeira, a gente não tá querendo sair pra balada junto, tá? A real é essa.
A gente está querendo trabalhar. Então eu quero seriedade, eu quero poder, mesmo que depois a gente se mate de jogar Xbox à noite, tá? Não tem problema nenhum. Mas o lance é que a gente quer um pouco de, né, profissionalismo, a gente quer pessoas adultas trabalhando, a gente procura pessoas em quem a gente possa confiar. E quando você não leva a sério as suas informações na rede, a sua presença na rede, você acaba dando margem a esse tipo de interpretação. Você acaba dando margem às pessoas falarem, ah, meu, esse cara aí, sei lá, tá esquisito, Naruto, velho, pelo amor de Deus. Entendeu? Nada contra o Naruto, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô dando um exemplo que, tipo, você não é o Naruto. Apesar de que tem algumas pessoas que acham que são, mas isso não vem ao caso. O lance é, você precisa ser profissional e você precisa estar pronto para ser encontrado de uma forma em que a informação que a pessoa tem a seu respeito seja correta, seja atual e seja relevante. Então, quando você criar a sua presença online, lembre-se disso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi feito meio que no improviso, eu fui falando, como eu falei, ó, eu tinha isso aqui só de roteiro, mas é isso. Se você lembra de alguma outra coisa, se você de repente fala assim, ah, não concordo, eu acho que tal coisa é melhor, tal coisa é pior, acho que você falou besteira, não, concordo, enfim, coloca aqui nos comentários, manda pra gente, e não se esqueçam de dar o like no vídeo, de assinar o canal e ligar as notificações para não perder mais nenhum, e depois dá uma olhada aqui do lado, ó, aqui em cima, ó, que a gente tem o vídeo com o Portfólio Review, feito com o Wellington Franzão. Então dá uma olhada lá e já fique atento, fique esperto aí para o próximo Portfólio Review e a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo que for relevante. Se você tiver alguma ideia, fala pra gente que a gente também faz o vídeo aí. Bom, valeu!